Bom dia, quinto ano. Vamos lá na sala de ciências de hoje, tá? Então, peguem o livro de vocês na página 202. Vocês vão ler a 202, a 203, a 204 e a 205, tá? Pausem aí o vídeo para ler essas questões. Vamos lá? Ou essas questões não, esse texto, né? Pra gente resolver as questões da página 208, 209 e 210. Mas primeiro só ler as páginas 202, 203, 204 e 205. Pausa o vídeo aí pra gente ler. Vamos lá? Voltando aí. Na página 202, ele fala das atividades industriais e o ambiente, né? O que tem a ver a indústria com o ambiente? E aí? Né? Porque as indústrias, elas precisam da matéria-prima retirada no ambiente para produzirem, né, os produtos dela. Só que algumas atividades prejudicam o ambiente, né? E aí na página 202 ele começa a falar de um acidente, né, que aconteceu em 2015, né, lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana, né, que foi uma barragem se rompeu, né, e jogou lama na cidade, que destruiu a cidade, destruiu os rios, destruiu a vegetação, né, destruiu as casas, né, deixou muitas pessoas mortas. Em 2019 aconteceu outro acidente também em Minas Gerais, que foi em Brumadinho, né? E também causou acidente, mas a justiça aí, né, tá punindo os responsáveis das duas empresas, né, de 2015 e 2019, para pagar o prejuízo, né, do que aconteceu, pelo menos para as pessoas reconstruírem a vida, né, apesar de quem morreu não vai conseguir voltar, né? Então, aí ele faz aí a pergunta, ó, que consequência desse desastre ambiental está apresentado na charge acima? Então tem um desenho aí, né? O que quer dizer esse desenho? Aí o rapaz diz assim, ó, o bonequinho aí, não mais rio, apenas choro, né? Então, o que aconteceu aí? O que está representando a charge? A lama, né, que atingiu a região, os rios da região, contaminando e prejudicando o habitat dos animais, né, que viviam nos rios. E poluindo a água, que as pessoas também não vão poder mais usar, né? Então, aí os peixinhos mortos, a lama, que não é mais água, é lama, né, no rio. O que o autor da charge quis dizer com a frase, não mais rio, apenas choro, né? Ele representa aí, né, os prejuízos que a lama trouxe para a região, principalmente em relação à contaminação do rio. Contaminou o rio, ninguém vai poder utilizar a água, não vai mais ter peixe. Ele fala aí, ó, as atividades industriais são importantes para o ser humano, pois muitos dos produtos que utilizamos e consumimos em nosso cotidiano são fabricados na indústria. Nós vimos lá na abertura do capítulo, né, aquela imagem, né, da extração do ferro. E normalmente essas extrações, essas mineração é feita em Minas Gerais, né, que é a região onde contém mais minério, e é mais atingido, né? Porque quanto mais você cava, quanto mais você faz buraco, mais o solo se desgasta, mais acontecem os desastres, né? Muitas indústrias extraem do ambiente os materiais de que necessitam para fabricar seus produtos por meio de uma atividade chamada mineração. Então, a mineração é a extração, né, dos produtos do ambiente, dos produtos da matéria-prima do ambiente, né? O manganês, o ferro, né, o ouro, as pedras preciosas são feitas aí através da mineração, né, da extração
desses produtos da natureza. Na 203, né, ele fala dos prejuízos que as indústrias, a atividade industrial causam ao ambiente. Aí ele dá aí a contaminação do solo, da água, do ar, né? Com essa contaminação prejudica a plantação, prejudica os seres vivos, né? Prejudica toda a população também humana, né? Não só os animais. Os animais que eu falo os peixes, né? Os pássaros. O que mais que ele diz aí? Na terceira que ele faz a pergunta... não, antes disso ele diz aí, ó. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos. Gases de efeito estufa, né? Então tá aí a indústriazinha aí, ó, da produção do álcool e do açúcar, né? Essa fumaça aí todinha prejudica o nosso efeito estufa, né? Por isso que tá se abrindo a nossa camada de ozônio, tá abrindo, né? E a Terra tá ficando mais quente por conta dessas fábricas, né? As pessoas só querem ganhar, é igual aquela a fábula do ganso, né? Da galinha que botava os ovos de ouro. O pessoal muito ganancioso, quer muito ganhar dinheiro, não tá preocupado com as consequências. Ele pergunta aí na terceira, ó, como você acha que podemos reduzir os danos causados ao ambiente e aos seres vivos pela atividade industrial? Reduzir, eu acho que reduzir, a gente poderia colocar filtros, né, para filtrar essa fumaça, para não ficar o ar, né, tão poluído. Eu acho que é uma das coisas que poderia ser feita. Algumas indústrias têm, outras, né, a maioria não tem. Então, ele também fala aí sobre a reciclagem, né, que serve para diminuir os impactos ao ambiente provocados pelas atividades industriais. A reciclagem, tem muitas indústrias que já fazem a reciclagem. A Coca-Cola, ela faz muita coisa pelo ambiente, né? Ainda mais, principalmente que agora ela lançou as garrafas retornáveis, né? Diminui bastante as garrafas PET, né, no ambiente, as latinhas de alumínio no ambiente. Mas poderia ser feita mais indústrias reciclarem os materiais que elas mesmas produzem, né? Na 204, ele fala aí do consumo consciente. Você sabe o que é um consumo consciente? Consumo consciente é você... como é que eu posso dizer? Você só compra aquilo que realmente você precisa e procura produtos que possam ser reciclados, reutilizados, né? E ele dá o exemplo aí, ó, da garrafa PET, né? Garrafa de plástico de água, que vira um jarrinho, né? Para você botar uma plantinha, pode virar um porta-lápis, pode virar qualquer outra coisa, mas, né, reutilizado. Ele também fala aí dos reciclados, né? Os papéis reciclados, ele dá o exemplo aí dos papéis usados que podem ser reciclados e formar outro produto, né? Então eu quero que você pesquise aí o que é que significa os 5 R's, né? Esses 5 R's que tá ligado ao ambiente, né? O que é que eles significam? Na página 205 ele fala aí sobre o consumo, né? Consumo consciente também. Na 208, 209, 210 é a atividade de vocês. Na 206 e 207 é uma experiência para reciclagem de papel. Depois a gente vai fazer essa experiência, tá? Então pula essas duas páginas e faz 208, 209 e 210. Pausa aí o vídeo para responder essas 3 páginas. Vamos lá? Agora vamos corrigir, né? Que você já fez, vamos corrigir.
Ele, na primeira questão, para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente, de acordo com o material de que são feitos. Para auxiliar nessa separação dos resíduos, existem lixeiras coloridas para cada cor, indicando um tipo. Vamos lá, agora para a página 209. Na questão 2, a tabela abaixo compara a quantidade de recursos naturais gastos para a produção de 1 tonelada de papel. Então, tem aí o gráfico, né? A tabela, quer dizer, tem a tabela. Título, produção de papel, e a fonte, né? Aí embaixo, ó. Tem um endereço, né? Eletrônico. Tem tipos de papel novo, reciclado e número de árvores cortadas. Para fazer um papel novo, de 50 a 60 árvores. E no reciclado, nenhuma árvore, né? No lugar das árvores é utilizado 1.200 quilos de papel, né? No lugar das árvores é usado 1.200 quilos de papel usado, né? Água, 100 mil litros para fazer o novo e 2.000 litros para fazer o reciclado. Ele pergunta aí na A: quais os recursos naturais utilizados na produção do papel? Se for novo, né? A árvore e a água. Se for o reciclado, só a água, né? B. Então, você pode botar aí água, árvore e água, tá? B. Assinale o tipo de papel que utiliza menor quantidade de recursos naturais. Claro que é o reciclado, né? O reciclado ele não usa árvore e usa menos água. 3. Leia o texto abaixo. As sacolas plásticas são um grave problema ambiental, pois são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos, até serem degradados, né? Aí a foto aí da pessoa carregando as sacolas. Teve um período aí que os supermercados não estavam mais utilizando as sacolas de plástico, né? Ou dava caixas de papelão, ou você tinha que comprar uma sacola, né? Que era reutilizável. Mas não funcionou muito não, que as pessoas reclamavam. Para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam no ambiente. Então, ó, recusar, né? Você tem que usar aí sacolas retornáveis. Você recusa as sacolas de plástico e utiliza as sacolas retornáveis. Reduzir, né? O consumo desnecessário, né? Ou então você compra refil, né? Ou então você compra coisas que podem ser reciclados, né? E reutilizar, né? É você guardar, né? Você usar para outras coisas, né? Fazer brinquedos, fazer vasos, certo? Mas ele quer uma atitude, né? Então, uma atitude, recusar. Você pode colocar aí sacolas retornáveis, né? No reduzir, você pode colocar consumo desnecessário, pode colocar refil, né? E reutilizar, você pode colocar brinquedos, vasos, né? Certo? Então, vamos lá para 210. Na 210, na questão 4, ele pede para você ler as tirinhas e responder aí as questões. Cof, cof, né? A poluição nessa cidade está demais. Mas tive uma ótima ideia. Sugeri ao prefeito que organizasse uma carreata em protesto contra a poluição e ele topou. Que tal? Aí tá lá, né? A carreata. Mutum, isso só podia ser ideia sua, né? Se é para um protesto contra a poluição, aí vai os carros, né? Com a fumaça, poluição. O barulho, que também é uma poluição sonora. Os cartazes, né? Que prejudicam o ambiente também, depois que vão jogar fora, vão jogar na rua.
Ele pergunta aí no item A. Qual é o assunto abordado na tirinha? Poluição da água? Não. Congestionamento? Não. Poluição do ar atmosférico, né? Então aí na tirinha aí, ó, chega tá, fizeram uma fumaça aí cinza, né? Que os carros, caminhões, ônibus, eles soltam muita fumaça, né? B, de acordo com a tirinha, a ideia do Mutum foi adequada? Não, não foi adequada, né? Causou aí mais poluição. Então você bota aí as suas justificativas porque que não é adequado, né? A poluição aí da fumaça, né? Essa fumaça que os carros soltam acontece por conta da queima do combustível, né? 5. A tecnologia é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causam menos danos ambientais, como os biocombustíveis. Desembaralhe as letras, seguindo as setas e descubra um exemplo de biocombustível. Então tem aí etanol, né? O etanol é produzido por meio da fermentação da cana-de-açúcar, né? E os biocombustíveis são produzidos como recursos naturais renováveis, como as plantas, e emitem menos gases poluentes, tá? Então tá aí. Na questão 4 aí, o que a gente pode fazer para diminuir a poluição? Usar bicicleta, né? Ou usa transporte público, porque no transporte público cabe mais gente do que num carro particular, né? Ele perguntei no item C, né? Que sugestões vocês poderiam apresentar ao prefeito? Mais incentivar campanhas por uso de bicicleta, incentivar campanhas para usar o transporte público, né, coletivo, o sistema de carona, né, a caminhada. Então, várias coisas você pode fazer aí para diminuir a poluição, né, soltada pelas descargas dos carros. Na 211 aí ele faz um resumo aí do capítulo, né, que a gente está terminando esse capítulo. Ele fala, são utilizados pelos seres humanos, né, começa aí, ó, o uso dos recursos naturais podem gerar danos ao ambiente, aos seres vivos. A utilização dos recursos naturais deve ser feita de modo consciente e sustentável. Os recursos naturais podem ser renováveis, que são aqueles que se renovam, e os não renováveis, ele dá o exemplo aí de renováveis, né? Água, luz solar, solo, ar, vegetais. E não renováveis, são aqueles que não se renovam. Acabou, já era. Ele dá o exemplo, ó, de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, né? Então, o petróleo, a gasolina, você usou, acabou. O petróleo também para fazer o asfalto, usou, acabou. Né? Então, e aí o consumo consciente, né? Reutilização, reciclagem, agricultura sustentável, né? Que foi o que a gente estudou aí no capítulo, certo? Então, beijinhos e até a próxima aula.